Vamos conferir agora o cenário de segundo turno. Quando a gente fala de pesquisa eleitoral em época de pré-campanha, os cenários de segundo turno são mais interessantes para a gente estudar. Por quê? Porque no primeiro turno a gente ainda não tem o quadro de candidaturas bem definido, a gente ainda não sabe direito quem vai se colocar na disputa ou não. E o desempenho de cada candidato, dos favoritos, depende desse cenário. No segundo turno, a gente consegue ter uma ideia do sentimento do eleitor de maneira um pouco mais fiel. Então vou trazer aqui para vocês, em caso de segundo turno, Flávio Bolsonaro contra Lula, a gente vinha ali de uma faixa onde, tínhamos 44,1% de Lula, 41% para Flávio lá atrás. Lula passou a 44,8% em janeiro, Flávio 42,2%, e agora a gente tem 44,4% para Flávio Bolsonaro e Lula 43,8%. É empate técnico, eles estão na mesma posição, é uma diferença pequena, enxuta, mas é sim um dado muito importante por conta da evolução. A gente tem Flávio Bolsonaro numericamente à frente, que era algo que o governo do presidente Lula, em hipótese alguma, esperava observar nesta etapa da disputa. Isso tem a ver, na visão do Palácio do Planalto, com todos os acontecimentos que estão desviando a atenção do eleitor daquelas realizações do governo que eles gostariam de difundir. Temos aqui, então, para adicionar as nossas informações, nenhum candidato branco ou nulo, 6,9%, não souberam, não opinaram, 5%. Essa evolução, gente, ela é bastante relevante, porque mostra que há uma tendência de queda do presidente Lula, uma tendência de alta de Flávio Bolsonaro, contrariando as projeções ou expectativas que o governo federal tinha neste momento. Sabemos que é um momento de definições, é um momento muito importante para o nosso país, é um momento que eu estava aguardando também, com muita vontade, que era estar ao lado do governador Tarcísio, estar ao lado do prefeito Ricardo Nunes, estar aqui, com tanta gente na política. Eu aprendi, presidente Valdemar, lá em 2005, que quem já passou pelo crivo de uma urna, quem já passou por uma eleição, é quem tem legitimidade para falar, para tomar decisões em nome da população, com todo respeito a outros segmentos. Eu aprendi em 2005 porque foi um referendo do desarmamento que nós atravessamos. Pouquíssimas pessoas do lado da política defendendo o direito à legítima defesa, defendendo a vida. E do outro lado, artistas, imprensa, tudo que possa imaginar para desarmar o povo, tirar esses instrumentos de defesa da vida, da propriedade, defesa da família. E nós tivemos a vitória em 2005 pela política, porque quem tem voto somos nós. Porque nós, por algum motivo, em algum momento, conquistamos a confiança do eleitor. E não tem nada... A democracia pode ter vários defeitos, mas não tem nenhum sistema melhor do que esse. E todos nós aqui, a cada 4 anos, às vezes a cada 8, passamos por esse vestibular que dá a total legitimidade para a gente, dá um carimbo para a gente. Não para fazer, obviamente, tudo que vem à nossa cabeça, mas porque conquistamos a confiança daqueles que estão lá precisando de nós, pessoas públicas, que temos a obrigação sempre de buscar fazer a coisa correta, o bem, pensar como é que a gente resolve o problema das pessoas. Então, presidente Valdemar, o que eu tenho dito, e o senhor é a simbologia, a personificação disso, os problemas do Brasil, nós vamos resolver juntos e pela política, sem vergonha de defender aquilo que a gente acredita. Com equilíbrio, com conversa, mas sabendo ser firme na hora que tem que ser firme, como o senhor é. Com a palavra que carrega até o final a responsabilidade da decisão que tomou e com a firmeza de manter a posição, mas mostrando que a gente tem um caminho. Óbvio que eu sou do PL hoje, mas comecei no Partido Progressistas, já passei pelo Republicano, pelo Patriota, pelo União Brasil, PSL, por onde o presidente Bolsonaro se elegeu, e hoje, com muita honra, visto essa camisa do PL sob a sua presidência. E com a responsabilidade, mais uma vez, junto com cada um de vocês aqui, de enfrentar o momento mais importante de nossas vidas para os próximos 40, 50 anos. O que cada um de nós aqui vai defender esse ano, nas ruas, é se o Brasil quer um caminho da prosperidade, onde todos nós temos que defender leis penais mais duras, para deixar marginais perigosos mais tempo presos, construir presídios, tratar as mulheres como tem que ser tratadas, com rigor da lei, porque não adianta, presidente Valdemar, covarde que bate em mulher, como nós vimos agora recentemente, assassinos de mulheres, covardes, muitas vezes não estão ficando nem presos, saem numa audiência de custódia, ou quando são presos, têm algum benefício de progressão de regime, livramento condicional, recebe visita íntima. A gente precisa colocar isso no debate público esse ano. Se a gente quer defender as mulheres, vamos trabalhar para que esses covardes vagabundos fiquem mais tempo presos, paguem integralmente as suas penas. Deputado Derrite aqui, o relator de um brilhante projeto de lei, a nossa parte, como parlamentares que cabe, Derrite, quando o projeto de lei, você e várias outras pessoas construíram a várias mãos, entrar em vigor, vamos ver se o atual presidente da República vai sancionar integralmente, de que lado ele está, do lado da vítima ou do lado dos bandidos. Nós vamos ter colaborado, escrevam aí, de uma maneira histórica, para despencar os índices de criminalidade, porque os marginais perigosos, como os covardes, agressores de mulheres, vão ficar muito mais tempo presos.
chefe de facção criminosa vai poder pegar até 65 anos de cadeia e ficar lá um bom tempo. Para passar um recado para quem acha que pode continuar desgraçando as vidas de tantas famílias, o que é que de fato vai acontecer para acabar com o jeitinho. Então, parabéns, Derrite. Fizemos a nossa parte como senadores e deputados do Congresso Nacional em relação a isso. Ou se o Brasil vai seguir no caminho atual, onde um presidente, quando é declarado eleito, os presídios ficam em festa. Quem está nos assistindo? Você quer ficar ao lado de estupradores, assassinos, sequestradores, ladrões de celulares, que comemoram a declaração de eleição do atual presidente da República? Não tem algo de errado quando você está ao lado das mesmas pessoas que levam tanta tristeza às famílias brasileiras? Qual caminho o Brasil vai escolher? O caminho de redução de carga tributária, de diminuir impostos? O caminho daquela época em que éramos felizes, presidente Valdemar, e sabíamos, quando havia aumento de arrecadação, o presidente Bolsonaro chamava o Paulo Guedes. TG, vamos cortar imposto aonde? Era uma obsessão por queda de impostos. E hoje, o pior prefeito da história de São Paulo, Taxade, não pode ver o bolso de alguém que ele já quer taxar. Tarcísio é uma pessoa leal, correta, e que está muito disposto, está com muita energia para propor, não um plano de governo, mas junto com a gente, um plano de Brasil. Então ele já está colocando aqui à disposição todas as pessoas com quem ele está conversando. Eu perguntei, Tarcísio, como é que nós vamos fazer aqui em São Paulo? Ele falou, está em São Paulo, Flávio, deixa comigo, eu vou ser aqui o seu coordenador, a pessoa do seu lado, não se preocupe com São Paulo, porque a gente tem muito trabalho para mostrar e muita esperança para levar para todo o Brasil e para todos os paulistas e paulistanos aqui também. Então fiquei muito feliz de chegar nesse momento, né, e junto com uma pessoa tão qualificada como o governador Tarcísio. Olá, pessoal. Vocês observaram que a CPI do crime organizado no Senado havia quebrado, derrubado o sigilo das empresas da família do Toffoli, a Maridit. Sim, a CPI do crime organizado teria acesso aos dados bancários, fiscais da empresa, da família e do próprio ministro Dias Toffoli. Notícia de agora, última hora. Gilmar Mendes suspende quebra de sigilos de empresa de Toffoli. Eles se protegem. Tempos atrás, Gilmar Mendes virou até meme na internet, como laxante Gilmar Mendes. Está com o intestino preso? Gilmar Mendes solta. Gilmar Mendes soltou muito bandido tempos atrás, virou meme. E agora ele suspende a quebra de sigilos da empresa de Toffoli. Como que você quer que o parlamento, a Câmara, o Senado, através de CPIs, CPMIs, investiguem, defendam o povo brasileiro contra criminosos de colarinho branco, criminosos dentro do judiciário, no próprio parlamento, se o próprio STF, através de alguns dos seus ministros, atrapalham e derrubam todos os nossos esforços? Difícil. Mas o que a gente vem percebendo é que, segundo fontes com quem eu conversei, já era uma decisão esperada, mas surpreendeu o colegiado a maneira como essa decisão aconteceu. Vindo do ministro Gilmar Mendes, estava até confirmando aqui com alguns membros, eles dizem que a própria empresa, né, a Maridit, ela entrou com um pedido ali para que fosse derrubada essa decisão da quebra de sigilo, mas uma ação que é de 2021, que foi arquivada em 2023 e se tratava da quebra de sigilo naquela época ainda dessas aprovações de sigilo na época da CPI da pandemia. E uma CPI que já terminou e uma ação que foi arquivada dentro do Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, eles recorreram nessa ação e houve essa resposta por parte do ministro Gilmar Mendes. Então, neste momento, a surpresa é muito mais uma decisão vinda do ministro Gilmar Mendes do que, de fato, o impedimento dessa quebra de sigilo, já que aconteceu algo parecido em outras comissões ali que a gente acompanha dentro do Congresso Nacional. Por fim, vale a gente lembrar esse argumento do ministro Gilmar Mendes quando diz que não tem relação a questão do Master ou a quebra do sigilo da empresa de que Toffoli é sócio e seus familiares com a CPI do crime organizado, que o escopo da CPI é investigar crimes organizados. Eu vou trazer, se me permite, Yuri, só um trecho do que me falou o senador Contarato, né, que é presidente desse colegiado. Ele que é sempre muito polido, né, diz que eles entendem que há, de fato, um nexo casual entre a investigação do Banco Master e o plano de trabalho aprovado da CPI do crime organizado e que prevê de forma expressa a apuração do uso de instituições financeiras pelo próprio crime organizado, que isso poderia ter acontecido relacionado ao Banco Master. Segue, então, o senador Fabiano Contarato. Ele diz que a decisão judicial do ministro adotou uma interpretação diferente, mas que eles ainda não foram intimados e, quando isso acontecer, vai repassar todo esse assunto com os demais membros da CPI do crime organizado e encerra dizendo, e a gente vai ver quais os caminhos processuais cabíveis a partir disso, dando a entender, então, que, de fato, vão recorrer a essa decisão.
essa decisão vai reforçando a ideia de que o Supremo impede qualquer tipo de investigação sobre relações de ministros do Supremo com o Banco Master, com o Vorcaro, né? O Supremo não esclarece o famoso contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. O Supremo não aceita esclarecer e não pede esclarecimentos sobre os negócios da empresa familiar de Toffoli com o Vorcaro, através de um intermediário, né? E isso vai gerando a impressão, diante da opinião pública, de que o Supremo se coloca acima de qualquer tipo de questionamento e de investigação, que o abuso de poder é do Supremo, que ele abusa do seu poder de tomar decisões para impedir a transparência sobre as relações de ministro Supremo com o Vorcaro e com o Banco Master. Juridicamente é muito ruim, politicamente é péssimo para o Supremo e não só para o Supremo, isso tem outras consequências.